Oi? Nessa aula eu vou usar o Kdenlive para fazer efeitos de transição. E o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu estou combinando coisas. Por exemplo, eu estou combinando esse vídeo aqui com uma imagem ou com um texto. E nessa combinação eu coloco um efeito, por exemplo, um efeito de deslizar. Ou ainda eu posso combinar esse vídeo com outro vídeo. E nesse caso eu posso aplicar um outro efeito, por exemplo, um efeito de desaparecer e aparecer. Então vamos ver como fazer esses efeitos de transição no Kdenlive? Bom, aqui eu já estou com o Kdenlive aberto e já tenho aqui os elementos que eu vou precisar para fazer essa edição de vídeo. Eu tenho aqui a gravação que eu fiz, onde eu estou falando. Eu tenho aqui um vídeo de uma chuva e tenho aqui o logo do Kdenlive. O logo ele está em formato PNG com fundo transparente para ficar legal no vídeo. A chuva eu baixei do site Pixabay. Eu procurei lá por chuva e tem lá, além de imagens, tem vídeos, efeitos sonoros. Então eu fiz o download lá da minha chuva. Eu vou agora então arrastar esses elementos para dentro do meu projeto. Pronto, eles estão aqui prontos para serem usados. Eu vou salvar esse projeto para não perder ele. E agora, para começar a montar meu vídeo, eu vou pegar esses elementos aqui e vou arrastar para dentro da linha do tempo. Eu posiciono aqui no início e aperto a tecla de espaço, ele dá play. Agora a primeira coisa que eu vou adicionar é a imagem do Kdenlive quando eu aponto para ela. Aqui eu quero que apareça o logo. E ele vai ficar aparecendo. Eu quero que apareça até este momento. E agora que eu já coloquei o logo do Kdenlive e redimensionei aqui para dizer por quanto tempo ele vai ficar visível, eu tenho que editar o tamanho dele, porque ele está ocupando a tela inteira aqui, né? Então eu vou clicar com o botão direito aqui nesse logo PNG e vou inserir uma transformação. E agora eu posso editar o tamanho e também a posição. Vou colocar aqui na linha do tempo antes de aparecer, vou teclar espaço para ver como que está ficando. Bom, o logo do Kdenlive já apareceu então. E agora eu vou colocar um efeito para que ele não apareça assim de repente, mas que ele deslize de cima para baixo. Para colocar um efeito, eu tenho que vir aqui nesse cantinho, aparece uma bolinha roxa aqui, eu clico nela e é criado aqui um efeito. No caso, ele criou aqui um efeito que ocupa o tempo todo que está visível esse elemento, mas eu quero que esse efeito seja menor. Então eu posso aqui ajustar o tamanho do efeito. E veja que aqui ele apareceu com um efeito do tipo Wipe. Vamos ver como é que é esse efeito.
Ó, o efeito wipe ele vai ser executado durante esse período de tempo aqui e ele vai surgindo na tela. Mas no caso eu não quero esse efeito. Então eu clico aqui nele e troco. Em vez de wipe eu posso usar outros, por exemplo o slide. O slide eu tenho alguma configuração aqui. Eu digo onde ele começa, então no caso eu quero que ele comece em cima, e onde ele termina no centro. Então ele vai começar em cima e vai terminar no centro, neste espaço de tempo aqui. Então vamos ver. Pronto. E agora eu posso inclusive pegar esse efeito, dar um Ctrl C para copiar e dar um Ctrl V nele e colocar ele aqui no final. Só que aqui vai ser o contrário, ele vai começar no meio e vai terminar no final. Então, esse primeiro aqui, ele começa em cima e termina no meio. E esse último aqui, ele começa no meio e termina lá em cima. Pronto. Eu já tenho aqui o logo do Kdenlive aparecendo e depois sumindo. Bom, agora eu vou colocar o texto que vai aparecer aqui do outro lado. Mas eu vou começar a me atrapalhar aqui, porque eu vou ter que colocar, além do vídeo, vou colocar o logo e vou colocar outras coisas. Então aqui para simplificar a minha vida, eu vou juntar esses dois vídeos aqui, para um não começar a atrapalhar o outro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui, né, com o Ctrl no teclado pressionado, eu rolo a bola do mouse, e eu vou fazer um recorte na minha gravação, que começa aqui e vem até aqui. Pronto. E agora eu vou mandar unir todos esses elementos aqui para ele juntar tudo. Mas antes disso, para eu não perder o meu canal de áudio aqui, eu vou só clicar nesse elemento meu aqui que já foi recortado. Veja que eu tenho uma parte aqui, outra aqui e a continuação no final. Eu vou clicar nessa parte do meio que eu estou mexendo e vou mandar desagrupar, para que fique separado o áudio do vídeo. Porque agora eu quero juntar todos esses vídeos aqui numa coisa só. Então eu vou clicar em tudo aqui, ó, no meu efeito inicial, no vídeo, no outro efeito e também na minha gravação, e vou mandar juntar tudo isso aqui numa coisa só. Eu clico com o botão direito e falo Create Sequence from Selection. Ele vai criar uma sequência a partir de tudo que eu selecionei. E agora ele está junto aqui no vídeo. Não tem mais como eu editar, mas é assim que eu quero, então tá bom. E agora, nessa sequência aqui, eu vou acrescentar o texto e também vou fazer o efeito nele. Para acrescentar o texto, eu clico aqui com o botão direito e coloco em Add Title Clip. Aqui ele mostra o background, né, que está aparecendo, o fundo, e eu vou acrescentar um texto aqui na frente agora. Pronto. Eu posso mudar a posição aqui ou mudar o tamanho da fonte. Já vou deixar mais ou menos na posição que eu quero que apareça aqui. E ele criou esse elemento, que eu vou ter que colocar na tela aqui, na linha do tempo, em algum momento. Vamos ver em que momento que eu quero que isso apareça, então. Quero que apareça aqui. Então vai aparecer primeiro o logo e depois o texto. E eu quero que ele fique mostrando até quando sumir os dois juntos.
Só que agora, de novo, eu tenho que colocar aqui um efeito, né, de transição. Então, de novo, neste texto aqui, eu clico nessa bolinha e acrescento um efeito. De novo, eu não quero que ele seja do tamanho inteiro do meu elemento, mas sim só um pedacinho. E eu não quero que seja wipe, mas eu quero que seja o efeito slide, que começa em cima e termina no meio. Vamos ver como ficou. E esse efeito eu vou colocar também aqui no final, só que o contrário. Ele começa no centro e termina em cima. Pronto, já está do jeito que eu queria, que eu posso agora então de novo selecionar tudo e mandar ele criar uma sequência da seleção. E pronto, o texto já está todo junto aqui com a minha fala. Bom, agora vem a parte em que eu vou fazer a transição do vídeo em que eu estou falando com outro vídeo, o vídeo da chuva. Então vamos fazer essa parte agora. Bom, eu quero que o vídeo apareça nessa parte onde eu estou aqui sem falar nada. Eu vou fazer um recorte aqui e vou separar essa parte e vou acrescentar o vídeo da chuva justamente aqui. Então eu já importei ele para o meu projeto, eu vou só arrastar ele aqui agora. E eu vou deixar ele um pouquinho dentro aqui, ó. Um pouquinho dentro. E a mesma coisa do outro lado. Mas no caso eu quero que este aqui esteja por cima e a chuva por baixo. Aqui ele já está, de certa forma, funcionando. Eu paro de falar, a chuva aparece. Está muito longa, vou diminuir um pouco essa chuva. Vou diminuir um pouco o tempo que eu fico parado também. Aqui acho que está bom. E agora eu vou acrescentar um efeito de transição entre a minha gravação e a chuva. Para isso eu vou clicar aqui no meu rosto e ele já cria uma composição aqui que vai nesse trecho justamente onde tem aqui a intersecção entre os dois vídeos. E aqui ele já colocou um efeito wipe, que é o efeito de desaparecer, né? Então vamos ver como que ele ficou aqui. Olha lá, ele faz uma troca suave entre os dois vídeos. É a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Eu acrescento aqui no vídeo de cima um efeito, pode ser o wipe também. E esse efeito de aparecer e desaparecer eu posso fazer também com o som. Para que ele não apareça um som abrupto, ele pode começar a surgir o som aos poucos. Para isso, na camada de som, tem aqui este pontinho verde aqui, ó, na camada de som, que eu consigo arrastar e ele faz o efeito do som começar a surgir aos poucos, para que ele não surja abruptamente. A mesma coisa aqui no final, para que ele não pare de repente, eu posso vir aqui e arrastar para que ele diminua o volume gradativamente. E pronto, estão feitos então aí os efeitos. Espero que tenham gostado. Vamos terminar o vídeo olhando de novo como é que ficou. Um abraço, tchau. Oi? Nessa aula eu vou usar o Kdenlive para fazer efeitos de transição. E o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu estou combinando coisas. Por exemplo, eu estou combinando esse vídeo aqui
com uma imagem ou com um texto. E nessa combinação eu coloco um efeito, por exemplo, um efeito de deslizar. Ou ainda eu posso combinar esse vídeo com um outro vídeo. E nesse caso eu posso aplicar um outro efeito, por exemplo, um efeito de desaparecer e aparecer. Então vamos ver como fazer esses efeitos de transição no Kdenlive?